sejam muito bem-vindas ao podcast Café com Mãe. Aí para você, mamãe, papai, tutores, esse podcast é especial para vocês. E hoje, esta noite aqui, estamos com uma convidada. Ela é jornalista, atua há mais de 20 anos com a comunicação. Isso mesmo. Ministra cursos e hoje ela vai passar muita dica boa aí para você, mamãe, que está atuando no mercado de trabalho, que quer empreender, ou até mesmo para você, que quer melhorar a sua comunicação no dia a dia com as pessoas. Pega que tem muita dica, não é mesmo? É isso mesmo. Seja bem-vinda, Lu. Obrigada por aceitar esse convite e nos ajudar aqui. Se você quiser começar se apresentando aí, para quem não te conhece, embora eu acho que a maioria conhece você. Nada, muita gente não conhece, mas eu não quero começar me apresentando, eu quero começar agradecendo. Que bom. Obrigada, viu, meninas? Eu tenho visto, né? Eu tinha já visto o podcast e toda vez que eu vejo podcast eu fico olhando e falo assim, será que um dia eu vou lá? Meu Deus. Obrigada por me chamarem, obrigada pelo convite, pela oportunidade. Eu adoro a oportunidade de falar sobre o que eu gosto, que é comunicação. Eu sou jornalista há mais de 30 anos, não sou tão novinha assim, né? E dentro do jornalismo eu já fiz de tudo. Repórter, editora, redatora, tudo que vocês imaginarem. Trabalhei em TV, eu comecei em rádio. Mas você é daqui mesmo, Eu sou de Barretos, mas já morei fora, né? Eu trabalhei em rádio, comecei em rádio. Depois eu fui para jornal, revista. Aqui em Barretos, quando eu voltei, já formada, eu voltei para fazer TV. Inaugurei a TV daqui. Olha que legal. Sou bem dinossáurica, né? E depois, há 20 anos, pouquinho mais de 20 anos, eu caí na assessoria de imprensa. E me encontrei, adorei contar histórias dentro da assessoria. Porque o jornalista é um contador de histórias, né? Sim. E na mesma época, o Senac, que foi um dos primeiros clientes meus como assessoria de imprensa, me convidou para desenvolver um curso de oratória dentro do Senac. Então, também faz mais de 20 anos que eu tenho o curso de oratória. Aí, com o passar do tempo, eu fui assessora da Fesp Peão de Boiadeiro de Barretos. Ali foi uma virada de chave, eu montei uma empresa de assessoria de imprensa. E agora, mais recentemente, eu tive uma passagem pela prefeitura como secretária de comunicação. Foi outra virada de chave. Então, para dizer, hoje eu tenho uma empresa chamada Parceria Comunicação, que faz assessorias de imprensa para empresas e instituições, aliás, com carinho especial para as instituições, e tem dentro da empresa, agora há 4 anos, uma área de cursos e treinamentos. Aí eu levei o curso de oratória para dentro dessa área, né? Sim. E ele eu falo que é a cerejinha do bolo. É o seu xodózinho. Ele é meu xodó, porque eu sou apaixonada por ele. É isso aí. A gente está aqui falando com o público de mães e empreendedoras, E né? eu sou mãe. Isso, é mãe, vovó, E agora avó, né? né? Mãe mais que uma vez, né? Porque a avó é mãe em dobro. E assim, a gente vê que muitas têm dificuldade na comunicação, tanto porque hoje a rede social, né, tá aí, a gente tem que aparecer. E eu falo por mim que eu tenho muita dificuldade e eu queria assim, que você falasse um pouco assim, da importância da comunicação, tanto para vendas quanto também para estar, assim, não só nas vendas, mas na vida, no cotidiano. Você disse uma coisa interessante, a gente tem que aparecer. Só falar isso já dá um frio na barriga, Né? não dá? Porque acaba tornando as redes sociais uma obrigação. E não é. As redes sociais hoje são vitrines. Então, elas são muito mais oportunidades e devem ser encaradas como oportunidades do que como obrigação. Então, essa história do tem que pesa. Principalmente para a mulher, que tem que fazer tanta coisa e cumprir tantas missões. E ainda Quando tá bem essa para mulher, aparecer. quando essa mulher é mãe, aí as missões parecem que ficam ainda maiores e mais confusas. Então, quando você encara a rede social, encara essas oportunidades como uma obrigação, fica um pouco mais complicado. Por isso que eu digo, pense como oportunidades. Nós não fomos criadas para termos essa postura empreendedora, para irmos à frente. As mulheres sempre são criadas ou para ficar do lado ou para estar atrás. E ainda é assim. Nós vivemos uma sociedade machista. Então, a menina sempre é assim, fica quietinha, cruza as perninhas. Não é fala baixo.
E o menino sai gritando e ninguém fala nada. A menina se grita, não, é um problema. Olha, essa menina é um problema. Então, hoje, a mulher entende que ela pode, sim, ela pode o que ela quiser. Primeiro ponto. E se ela tem uma oportunidade de visibilidade dentro das redes sociais, dentro de um grupo de mulheres, como hoje Barretos apresenta os coletivos, os grupos de empreendedoras, que eu acredito que seja assim, uma evolução gigante para a economia da cidade, não é só para nós, para a economia da cidade. Se nós temos essas oportunidades, a gente tem que saber usar. Aí entra a técnica e, primeiro, a conscientização de que aquilo é bacana, é uma oportunidade, não é uma obrigação. E você usa quando você quer, da forma que é melhor para você. E quando você não quer, também não precisa. Tá tudo bem, né? Tudo certo. Vou me afastar das redes sociais por uma semana porque eu tô cansada. Ok. Não tem que dar obrigação, tem que dar explicação para ninguém por isso. Né? Então, eu acredito que o tem que pesa. Eu gosto do já que. Já que as redes sociais estão aí, vamos usar. Já que a vitrine é praticamente gratuita, né, hoje, vamos usar. E funciona. Vocês sabem que funciona, não é? Sim, é verdade, né? Assim, eu vou falar um pouco por mim, porque a experiência é minha. Eu tenho dificuldades em me comunicar. Aí eu queria que você falasse um pouco, assim, que nas suas experiências, o que é a mais dificuldade que as pessoas têm de comunicar? Qual é a sua maior dificuldade? A minha dificuldade é saber me expressar. Por exemplo, eu sei uma coisa, mas eu não consigo deslanchar aquela coisa por nervosismo. Eu fico nervosa. Tá. Então não é que você não saiba se expressar. Só que eu tem acho uma emoção aí te que bloqueando. Isso, o nervosismo faz você esquecer aquilo que você quer falar, né? E aí não sai. Mas eu tenho duas notícias para você, uma boa e uma ruim. A boa existe técnica para isso e que te ajuda nessa caminhada. A ruim sabe, o medo não passa. Nunca Sabe vai o frio acabar da barriga? isso. Senti a hora que eu entrei aqui. Mas a boa com técnica você enfrenta. E ele vai ficando cada vez mais um companheiro de trabalho. Esse frio na barriga, esse medo, essa vergonha, acabam virando um companheiro de trabalho. E quanto mais você consegue falar, se expor, melhor você vai ficando nisso. Vocês estão aqui nesse podcast. Vocês não sentem que hoje vocês estão muito mais à vontade do que quando começaram? Sim, sim. E quem veio aqui dar aula para vocês? Ninguém. O fazer, né? A prática, o A olhar e falar, experiência. isso funcionou, isso não funcionou. Então, quando eu fui batizar, inclusive, meu método de oratória, eu tenho um método que eu criei e eu desenvolvi. E esse método se chama Vai e Fala. Porque não adianta você ficar assistindo aula, fazendo curso, lendo livro sobre comunicação se você não põe na prática. A comunicação, ela é viva. Ela tem que fazer parte da vida no dia a dia. Então, eu não vou ficar melhor ao falar em público se eu só usar a técnica quando eu estiver diante de uma plateia. Eu tenho que usar a técnica na conversa com as amigas. Eu tenho que usar a técnica na hora que acaba lá o culto, a missa, e eu me encontro com as pessoas na porta da igreja. Eu tenho que usar a técnica no almoço de família, que é tão difícil, né? Porque é a partir do uso, do falar, do viver e do colocar em prática que eu melhoro e que eu vou ficando melhor a cada vez que eu falo. Então, a dica primeiro fala, depois procura técnica. Primeiro enfrenta o seu medo e a sua vergonha. E você também falou que você tinha essa vergonha, esse medo. Vocês acham que o medo é do quê? No meu caso, eu tinha muito medo do que as pessoas poderiam pensar ou achar. Eu te falei, às vezes na faculdade mesmo, eu tinha medo de perguntar a minha dúvida, por às vezes falar alguma coisa errada, para todo mundo me olhar, e era um medo, então eu deixava passar e não falava nada. E aí acontecia o que você falou, assim, aí depois você saía de lá com aquilo lá na cabeça, pensando, nossa, por que eu não perguntei sim?
Foi aí onde A eu comecei. frustração vem. Quando eu comecei a deixar de lado o que os outros iriam pensar, foi onde eu comecei a ter mais coragem. E o que os outros vão pensar, normalmente, reflete muito mais sobre eles do que sobre a gente. E assim, numa boa, ninguém tá nem aí com a gente. A gente acredita que o mundo tá olhando, né? Nossa, eu vou me expor Medo e o mundo de julgamento, né? O medo do julgamento. Mas ninguém tá muito aí com a tua vida, não. Porque a minha sobrancelha não tá bonita, porque hoje eu amanheci com espinha, porque o meu cabelo não tá alinhado. Se você vai entregar uma comunicação, uma mensagem que vai fazer diferença na vida das pessoas, que seja útil para as pessoas, ninguém está nem aí com a sua sobrancelha, a não ser que a sua atuação seja no mercado de sobrancelhas. Ninguém está nem aí para o seu cabelo, a não ser que a sua atuação seja como cabeleireira. Aí sim há uma cobrança. Agora, se o que você vai entregar é uma dica que seja útil para quem está te assistindo, para quem está te vendo, ninguém está nem aí com isso. As pessoas são muito mais ligadas ao próprio umbigo. E o medo não é de falar, o medo não é de se expor, o medo é de errar. Então, a gente tem medo que o outro entenda a gente de uma maneira que a gente vê nossos defeitos. E nem sempre esses defeitos são do tamanho que nós enxergamos. Então, muitas vezes, o não falar, o não se expor, é um problema muito mais de autoimagem do que, de fato, da sua própria imagem. Quantas pessoas gaguejam e estão aí dando palestra? E estão aí nas redes sociais fazendo sucesso? Porque elas simplesmente entenderam que a gagueira faz parte delas e que está tudo bem gaguejar, desde que você enfrente aquela gagueira e consiga entregar a sua mensagem. E no último Big Brother desse ano, a gente tinha um médico negro que fez todo um movimento, um discurso, e ele era extremamente gago. E isso nunca foi falado como, olha, ele é gago. Muito pelo contrário. Todo mundo da área de oratória usou como exemplo positivo. Então, muitas vezes você está deixando de se expor por minhocas dentro da sua cabeça, por erros que você acredita que você vai cometer e que ninguém está nem aí com esses erros. O que as pessoas querem é o que interessa a elas, é o que é útil a elas. Entregue algo útil e está tudo certo. A gente associa, às vezes, alguma coisa que passou, uma experiência, e põe isso como um empecilho. Como uma verdade, né? A mente não consegue muito bem separar o que é real, o que é projeção e o que é de fato. Isso daí foi o que aconteceu. O que eu vivenciei quando eu era criança, aí depois quando eu fui crescendo, e aí o que eu vivenciei naquela fase que eu era criança, o medo do julgar, porque eu fui, assim, hoje é o bullying, né? Mas naquela época não existia bullying. Eu já sofri bullying na minha vida escolar. E aí eu associei aquilo, e aí é onde eu ficava preocupada demais em não ser motivo de zoação, de chacota. Às vezes eu não me expunha nas palavras ou de qualquer forma, por medo de ser zoada novamente. E aí eu fico imaginando, Jéssica, quantas meninas hoje, ou mulheres, estão te olhando e falando assim, ela é loira, ela é linda, ela se veste bem, ela fala bem, do que essa menina tem medo? E aí, normalmente, a gente se compara. Aí essa mesma mulher fala, eu sou gorda, eu sou preta, meu cabelo é enrolado. Se eu fosse loira como a Jéssica, se eu fosse como a Jéssica, eu estaria falando. Porque a gente se compara. E não é isso. É como você é. É dar o seu melhor. Claro que eu sou adepta ao batom. Eu acredito que toda vez que eu tenho que ir para algum lugar, eu tenho que pelo menos passar batom. Eu me sinto mais poderosa, eu me sinto mais confiante a partir do momento que eu passe batom. Então, é muito mais sobre autoconhecimento do que sobre o julgamento alheio. Foi o que eu fiz. Eu usei muito isso. E eu sempre falo, a gente tem que se autoconhecer, principalmente na maternidade, porque a gente tem que viver a nossa realidade. Foi onde eu comecei a colocar. O autoconhecimento é importantíssimo, em todo segmento da nossa vida. Porque aí, às vezes, as pessoas falavam, chegou uma época que falavam, mas você tá com vergonha do quê? Você tem isso aqui? Eu falava, você acha? Aí eu comecei a parar de pensar nisso, comecei a falar, não, peraí, qual que é a minha realidade? Minha realidade é assim, assim, assada, então vamos viver essa realidade, eu não vou me espelhar em nada, não vou deixar se comparar. Tem um nível de comparação que é com a sua jornada, com o que você já viveu,
com onde você estava e onde você chegou hoje. Essa comparação é saudável. Sim. Agora, aquela comparação tóxica... Que te bloqueia, né? E assim, o que eu digo... Muitas vezes a comparação ela não só é tóxica para você, porque você fica mirando em algo que nunca vai ser a sua realidade, como ela é desrespeitosa para a pessoa que você está se comparando. Então, quando você olha uma pessoa que tem... ela tem 50 mil seguidores, essa aqui tem 1 milhão de seguidores, aquela ali tem 500 mil seguidores. O que essas pessoas fizeram para conquistar? Quanto tempo elas estão no mercado? O que elas já sofreram? O que elas já passaram? Ao se comparar, você está desprezando tudo isso. Você está desprezando o caminho delas. Então, é até uma falta de respeito com elas. E a sua história é sua. Talvez se você tivesse começado na mesma época que essa, mas você não começou. Então, bora começar hoje. E na maternidade isso é importante, né? Isso é muito importante. Às vezes a gente fala assim, mas fulana tem alguém para cuidar dos filhos, por isso ela consegue fazer. Não, pera, então vê a sua vida como é, o que você pode fazer para conseguir aquilo que você quer. Tenta resolver esse problema. Na maternidade a gente tenta bater nessa tecla também. Fora que quem tem alguém para cuidar dos filhos, quer dizer, a maioria, né, não vou generalizar, mas a mulher que tem alguém para cuidar dos filhos, ela está sempre com a culpa de não estar presente. Tem sempre os dois lados, Quando né? a minha filha era pré-adolescente, adolescente, eu viajava muito. Eu trabalhava com assessoria de imprensa de festas de peão. Então, eu viajava os finais de semana. Eu estava nas festas de peão, estava por aí. Eu já fiz assessoria de camarote Brahma. Então, eu sempre estava. E as pessoas lá falavam assim, nossa, você sempre está nas festas. Glamour. Né? Você sempre está nos glamour. camarotes. E não saber. Eu gosto de uma cervejinha. Sabe o que eu fazia para tomar cerveja nessa época? Chegava no hotel de madrugada e comprava lá do barzinho do quarto. Porque eu não podia beber no local de trabalho. Isso é meio óbvio. E eu sempre preocupada. Será que a Carol já comeu? Será que a Carol já dormiu? Será que ela já fez tarefa? Porque é a culpa de estar fora. Só que se eu não estivesse fora, quem é que ia colocar comida em cima da mesa, né? Então, era o meu trabalho. Eu precisava estar fora para trabalhar. A culpa ia junto sempre. Mas quem olha de fora julga o quê? Ela vai para as festas, porque ela tem quem cuide dos filhos, não é assim? Exato. É fácil essa vida de mãe, de empreendedora. Mas é verdade, a culpa sempre vai existir. Sempre tem os dois lados, igual a gente acabou de falar, né? É verdade. E aí, até a gente já falou, os filhos crescem. A gente também tem que ter o nosso cuidado, mas a gente quer ter um cuidado também com os filhos, né? Sim. A gente sempre quer a mais, né? Sempre. Vou contar uma história aqui. A minha filha... a gente sempre projeta também nos filhos. Falar que não projeta é mentira. Porque a gente quer o melhor. O que nós não tivemos, a gente mima, né? A minha filha teve uma época que tinha muita dificuldade de comunicação. De se relacionar até com a turminha mesmo. Até com os amigos. Exatamente por isso. Ela foi crescendo ouvindo. Tua mãe fala bem. Olha, é fácil. Para você é fácil. Para você é fácil. E sempre foi muito difícil para ela. Ela fez o curso de oratória. A minha filha foi minha aluna. Agora está fazendo 11 anos, quase 12 anos atrás. Ela foi minha aluna. Porque ela fazia faculdade de Direito e ela se viu acuada quando ela tinha que fazer trabalho. E eu... Quando ela pediu para ser minha aluna, foi um susto para mim. Como a gente, como mãe, também protege, e às vezes não enxerga o que está embaixo do nariz, né? E eu falei, por quê? Ela falou, porque eu não estou conseguindo nem fazer os trabalhos de escola. Eu não estou conseguindo... Escola que era faculdade, tá? Eu não estou conseguindo nem lá na frente fazer os trabalhos de faculdade. E ela fez e foi uma virada de chave para ela. Hoje ela atua nas redes sociais muito fortemente e conta coisas que eu não contaria. E ela conta com a maior naturalidade, porque ela aprendeu a se comunicar. Então, assim, você percebe que muitas é algo traumático. Para a maioria, para as mulheres já é muito difícil, mas para a maioria é alguém lá na sua infância que falou, fica quietinha, não fala agora não. É alguém que em algum momento falou assim, nossa, você está falando demais, você fala muito alto. É um momento que você estava lendo e a professora falou, menina, chega, você está gaguejando muito. E a gente foi ouvindo isso e acreditando como verdade, e não como aquele momento. Quando falaram para você, não fale agora,
deveriam ter dito, ó, neste momento não, daqui a pouquinho, num outro momento. Deveriam ter falado de uma outra maneira. Porque a tua mente registrou como, eu não posso falar. Porque se eu falar vai ser ruim. Eu tive um aluno que eu tive que encaminhar para, por exemplo, muitos... Bem, todo mundo devia fazer terapia, né? Inclusive eu. Devo voltar esse ano, inclusive. Todo mundo devia fazer terapia. Mas teve alguns que eu tive que encaminhar mesmo, de dizer, olha, você tem uma barreira tão grande psicológica que eu vou conseguir quebrar até um certo ponto. Mas eu acredito que para você se desenvolver em outros setores da vida, você precisa procurar ajuda profissional. E teve um que no meio do curso descobriu que o pai falava para ele, se for para falar bobagem, fica quieto. E ele internalizou, ele tinha uma mágoa do pai. E ele não sabia. No curso ele começou a pensar e descobriu isso. Foi lindo. Falando sobre isso, eu tenho uma memória de criança que eu assim, no meu achismo, eu acho que é uma coisa que fez eu ficar com essa dificuldade. Assim, fui criada em igreja. Minha mãe sempre evangélica e tudo. E sempre nas igrejas tinha aquelas apresentaçõezinhas de criança, na época de Natal, essas coisas. Eu lembro, assim, claramente, uma vez, eu fui apresentar, eu acho que era uma poesia, eu e meu irmão. E eu tô lá, né, na frente, apresentando, e do nada eu esqueci a poesia e parei. Aí as pessoas, é normal, elas riram. Aí eu saí, eu lembro disso até hoje, eu saí correndo do palcozinho que tinha assim, sabe? E eu tenho isso na memória até hoje. E eu fico pensando, gente, será que isso me traumatizou? Com certeza. Com certeza. O ideal é que você ressignifique isso. Então, uma dica que eu posso passar para você. Quando você for falar em público, não decore. Porque você já teve uma experiência muito ruim, um trauma mesmo. A gente pode falar em trauma com a história de decorar a poesia e esquecer. Aposte no seu potencial. Você sabe. E você sabe porque eu vi que você sabe. Né? Eu vejo seu trabalho e sei que você sabe. O que você pode compartilhar do que você sabe com os outros? O que você pode ajudar as outras pessoas? E é a partir daí que você desenvolve o seu texto. Entendi. Eu fico pensando, gente, será que foi porque eu estava lá? Eu lembro tão exatamente assim na memória, sabe? Isso chama trauma, Isso chama As trauma. pessoas rindo assim de mim, eu saí correndo assim. Todas as vezes que você tentar decorar, essa menininha vai voltar a te cutucar. Meu Deus, olha aí. Ela vai virar e falar assim, não faz isso não, eu fiz isso, não foi legal. Gente, então, todas as vezes né? que você for tentar decorar, essa menininha vai te lembrar desse momento. Não decore. Nunca decore. Fale o que você sabe, do jeito que você sabe. É outra coisa também que as pessoas querem. Ai, porque o meu português não é correto. E daí? Se comunicar não é sobre falar difícil, muito pelo contrário. A gente acha chato quem fala difícil. Então, escrever um fazer-lhe, até fica bonito no papel, mas falar, né? É fazer para você, te fazer. E é assim que a gente se comunica. Então, aposte no jeito que você fala, principalmente nas redes sociais. E hoje as redes sociais, quem mais faz sucesso é quem é original, autêntico e acredita que o jeito que eu falo é o jeito correto. Independente se nós quer, nós vai. Independente de ter gírio ou não, são as pessoas que mais fazem sucesso, porque elas não sabem falar dentro do português castiço, mas elas sabem se comunicar. E comunicar é se conectar com o outro. Uhum. A comunicação, ela busca conexão. E são seres humanos se conectando. Então, eu não posso apostar numa técnica que me trava. A língua portuguesa tem que ser dita da maneira correta. O que é correto? Correto é o que eu consigo passar para o outro e que tem utilidade, que faz diferença na vida do outro. Comunicação é conexão, não pode me travar. Então, fale do jeito que você fala com seus amigos, que você fala na sua casa. É desse jeito que você tem que falar nas redes sociais ou em público. Precisa de vergonha, não? Não. Do sotaque goiano que eu tenho. Mas assim que é bom, uai. Assim né? é a sua verdade, né? Mas eu sou dessas que eu prefiro fazer
Eu prefiro abrir o celular, falar o que deu, e aí quando eu erro, eu falo, eu não vou apagar meu story, eu só vou corrigir aqui, ó, que eu falei, mas eu não vou apagar. Aí quando a gente sempre tem as chamadinhas do podcast, e sempre tem o roteiro. Eu falo pra Darcy, nossa, Darcy, se for pra pegar um negócio, ter que decorar o texto, Não, jamais. Nossa, é tão difícil. Coitado, Senão o você vai Júnior ter que mandar o roteiro pro entrevistado, pra entrevistada, ela vai ter que decorar e aí vira uma conversa de robôzinho. Não, eu não falo vai assim, dar nas certo. chamadas, que é a gente que faz. Eu falo até o Júnior que tem que fazer a gravação, eu falo, ó, vamos de novo. Eu acho que corta não sei quantas vezes. Agora, se for pra mim pegar o celular livremente, falar espontaneamente, ixi, flui. Flui de uma forma tão natural. Eu acho que é isso, né, que tem que... E o erro humaniza, né? Porque você fala assim, olha, sou eu falando com você, é um ser humano falando com outro ser humano. Eu tô aliás, quem quiser me seguir nas redes sociais, é Lu Gomes Comunicação. Comunica. Lu Gomes Comunica. E eu tô com, como que chama? Um post, né? Um post. Que é uma frase com uma foto minha. E a última palavra da frase tá errada. E pouquíssimas pessoas me contaram isso. Foi proposital. Não foi proposital. Eu estava com sono, cansada, e eu digitei, Saiu eu uso o Canva, como a maioria das pessoas, porque eu meu negócio é conversar, não é nem fazer arte, né? E eu digitei, não tinha corretor, e foi errado o T pelo D. E tá lá. E eu postei. E aí um menino veio, um amigo meu veio e falou, bom dia, olha, tá errado. E mostrou a palavra. Eu nem lembro qual é. Tá? Eu falei, bom dia, eu sou humana, eu erro. Aí ele pôs, eu também, não, eu sou perfeito. Aí ele começou a escrever tudo errado, assim, pra falar, todos nós erramos, isso nos deixa mais humanos. E tudo bem errar. Não tem problema nenhum, desde que você arque com os seus erros, desde que você entenda que o erro faz parte do processo de aprendizado. Agora, eu só vou falar quando tiver tudo perfeito. Vai ficar em casa sem falar. Antes feito do que perfeito, né? Antes feito do que o perfeito não feito, né? Exato. Então, a primeira coisa é você dar o primeiro passo. É ir com as ferramentas que você tem. Tem uma frase do Mário Sérgio Cortella que eu adoro, que é exatamente isso, né? Não espere condições ideais. Faça com o que você tem, do jeito que você tem. E não é bem assim a frase, mas é exatamente isso. Se hoje eu não tenho o carro que eu quero ter, então eu não vou viajar. Eu vou deixar de viajar porque não é o carro que eu quero ter um dia. E a gente vê muito isso, até as mães falam, no dia que eu tiver a minha loja decorada, eu faço o store para aparecer no fundo, bonitinho, para poder mostrar o meu produto. E sempre fica, no dia, esse dia nunca chega. Porque o ser humano, ele sempre quer mais, né? Mais e melhor. Agora, se tem uma coisa que as pessoas amam, é ver as histórias de quando eu tinha lá, né, a minha vitrine era uma vitrine de terceira mão, ou que eu juntei um monte de caixotinho e eu mesma fiz a vitrine, ou meu marido deu uma solução barata com o que a gente tinha em casa. Aí, de repente, eu comecei a ganhar dinheiro e eu fui lá e troquei a vitrine. E daqui a pouco eu troco a loja. As pessoas amam quando você conta essa história. Não, só quando eu tiver perfeito que eu vou contar a história, as pessoas não vão saber. E aí elas vão julgar muito mais. Porque julgar, olha, você saiu de casa, você está sendo julgado. Tem muita gente que tem medo de ser julgado porque fala. Eu vou falar, eu vou me expor e eu vou ser julgada. Você de boca calada, quietinha no seu canto, você já está sendo julgado. Porque o ser humano é assim, ele julga. Então você vai lá, participa da reunião, fica esperando uma brecha e fica se contendo, acaba a reunião e você não falou nada. Você vai embora frustrada, porque não falou, e quem estava na reunião vai comentar. Ai, mas ela não contribui, não sei nem por que ela vai na reunião, ela nunca fala nada. É um julgamento que vai vir de qualquer maneira. Isso nunca vai mudar, né? E quantas mulheres tímidas, e eu tenho certeza que agora tem um monte que vai... Tem um monte de mulheres agora que vão dizer assim, ai, sou eu, ela está falando de mim. Mulheres tímidas, que muitas vezes não se expõem, porque tem esse medo, esse receio, essa vergonha, e são julgadas como arrogantes, metidas, distantes. Simplesmente porque não conseguem se expor.
Do nariz em Já pé. escutei muito de uma pessoa que hoje que eu gosto demais, que fala e gosta demais de mim, somos amigas. E ela já falou assim, a primeira vez que eu te vi... Porque eu sou assim, às vezes eu não cumprimento, não porque eu não sou metida, às vezes que eu tenho vergonha. Diferente do meu marido. Meu marido do outro lado, a pessoa tá vendo e fala, fulano! Eu já não, eu olho pra pessoa, às vezes a pessoa vira a cara, eu fico com vergonha, eu não cumprimento, mas não é porque eu sou metida nem nada. Mas e essa moça... Ela falou, Jéssica, antes de eu te conhecer, eu te achava muito metida, nariz empinado. Hoje eu te vejo desse jeito falando, é outra pessoa. Eu falei, exatamente isso. Então, muitas vezes, a sua vergonha, o seu medo, passa uma impressão completamente diferente do que você é. Quando você se expõe, quando você se permite dar uma opinião, por mais assim pequena que você acredite que ela seja, quando você se permite participar, gravar um story, a pessoa pelo menos vai ter algo de você para entender um pouco mais você mesmo que ela te julgue, porque julgar ela vai te julgar. Agora, quando você fica calada, ela te julga pelo que ela tem na cabeça dela e que muitas vezes não tem nada a ver com você. Então se exponha, mesmo que seja um pouquinho, para dar para aquela pessoa um pouquinho de você. Aí sim ela vai poder formar uma opinião sobre você de verdade. Não só da cabeça dela e aí dos monstrinhos que ela tem na cabeça dela e que não te pertencem. Pronto, então já tô falando, gente. Se vocês me verem na rua e eu não comentar, não sou chata, tá? É porque eu tô com vergonha. Então pode me gritar. Falou, Jéssica! Eu vou comentar, pra ter certeza. Pronto, já falei. Mas Eu já adoro cumprimentar. Eu adoro cumprimentar as pessoas, mas eu sou míope. Eu não enxergo. Aí tem um monte de gente que fala assim, gente, eu passei por você e fiz assim. Eu falo, gente, eu não enxergo. Se eu tiver de óculos, eu ainda enxergo um pouquinho mais. Se eu tiver de lente, eu não enxergo nada. É só pose mesmo. E cumprimento muita gente que eu não conheço, ou que pelo menos eu não lembro que eu conheço. Mas eu cumprimento. Porque se a pessoa teve o trabalho de sorrir para mim, ela merece um sorriso de volta. Então, quando você se expõe, em compensação, você ganha muita coisa de volta. Boa. E assim, a gente está falando muito sobre as que têm dificuldade de comunicar. E aquelas que comunicam demais e fala até o que não deve. Muita gente fala isso para mim. Tem gente que nasce com o dom. Primeiro que não é dom, é habilidade. O dom é falar. Tem pessoas que são muito tímidas e isso é uma característica de personalidade, não é um defeito. Sim, é que eu ia perguntar também sobre personalidade. Não é defeito. A pessoa que é tímida, ela vai conseguir se comunicar melhor, mas ela não vai mudar a personalidade dela. Sim. Ela vai continuar sendo uma pessoa tímida se comunicando. Agora, a pessoa extremamente expansiva é o chato. É a que não tem ponto final, é a que não sabe dar uma vírgula, ou a que não entende que há momentos para falar e há momentos para ouvir. Comunicação é sobre troca, é sobre conexão. Então, ouvir também é muito importante. Aquela pessoa que gosta de fazer monólogo e não está nem aí se alguém está prestando atenção ou não, ela quer falar. Aquela pessoa que acredita que todo mundo passou por um problema e está com audição prejudicada, porque quem teve Covid diz que algumas pessoas ficaram com a audição prejudicada. Quem teve essas gripes esse ano aí, teve, né? Muita gente. A minha filha está com... Então, ela deve achar que está todo mundo, porque fala muito alto, né? Essas pessoas também têm que estudar comunicação, elas também têm que entender que é sempre sobre o outro. Não é sobre mim. Comunicação é sempre eu falar da maneira que a outra pessoa entende. Então, quando as mulheres que estavam dentro de casa ou que tinham lá o seu trabalho de entrar tal hora, sair tal hora e fazer sempre a mesma coisa, resolvem empreender, o básico é quem é meu cliente? Como é que eu chego nesse cliente? O que esse cliente gosta? Essa cliente gosta, se for um nicho feminino. Como é que eu converso com essas mulheres? Um exemplo, o programa de vocês hoje, o podcast, eu falo programa porque eu sou velha, tá? O podcast de vocês hoje se propôs a falar com mães, que antes de serem mães são mulheres, né? Sim. Com mães. E quando senta aqui, como eu já vi, uma psicóloga, né, uma enfermeira, e fala, eu tenho dificuldade com os meus próprios filhos,
Isso não resolve o problema das outras mães, mas dá um alento, não dá? De dizer, ai, que bom, não sou só eu. Então, vocês encontraram uma maneira de conversar com o público de vocês na língua, que é a mesma nossa, a língua portuguesa, mas fazendo uma analogia que esse público entenda. De uma forma que esse público entenda e se conecte. Por que que em tão pouco tempo a audiência de vocês já é grande? Porque vocês falam de assuntos que as mães querem ouvir. Elas estão... vocês dão dicas que as mães usam. E algumas, inclusive, não funcionam para elas. E tudo bem também. Né? O que funciona para uma, às vezes não funciona para outra. Isso é falar a língua do outro. Isso é buscar conectar-se com o outro. E assim, talvez uma dica, talvez assim, para as mães estar comunicando com seus próprios filhos, porque hoje está difícil a comunicação com os filhos devido a tanta informação, muitos ficam mais, principalmente mães de adolescente, talvez, que eles ficam mais em celulares, essas coisas. O que você poderia estar assim dando uma dica para as mães estar se comunicando mais com os filhos? Eu não sei se eu tenho toda essa autoridade no assunto. Quem poderia dizer é minha filha. Né? Se eu consigo mesmo. Eu tenho percebido que a partir do momento que eu resolvi trabalhar com inteligência emocional, eu consigo me comunicar melhor com o mundo, inclusive com a minha filha. Porque não é só... Quando entra a emoção, aí não é só uma questão de técnica. Sim. Quando entra essa emoção visceral de uma mãe, não é só uma questão de técnica. A gente fala muito do celular, mas é muito difícil uma mãe conseguir comunicar-se com o filho se ela está aqui e ela fala, Ela também, filho, né? quero falar com você. Então, o que mais comunica com uma criança, com um pré-adolescente, com um adolescente, é o exemplo, é a prática. Eu não consigo fazer meu filho ler se eu não leio, se ele não me vê com o livro na mão. Eu não consigo fazer meu filho comer, minha filha comer legumes e verduras se eu só como arroz, feijão e carne. É o exemplo, Ele tem que ver no meu prato para entender que aquilo é bacana, é natural, porque eu faço. Eu não consigo falar de direção com o jovem que está começando a dirigir se até os 18 anos ele me viu dirigindo de uma maneira arriscada, bêbada, sem cinto de segurança. Aí eu não consigo dizer para ele não faça. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Então, primeira conexão com os filhos é o exemplo, com certeza. É o praticar. E quantas mães vocês já viram que muda a alimentação para dar exemplo para o filho? Vixe. Quantas vezes? Na introdução alimentar, a gente já escutou muito isso. Às vezes, as mães, porque tem que fazer a introdução alimentar da criança, ela começa a introduzir o alimento para ela, para a família, ou até mesmo que a gente já até falou sobre autoestima para as mães, mudar a alimentação, aí elas mudam a delas e acabam incluindo para os filhos que já são maiores, que às vezes já passou essa fase da introdução alimentar, e aí com a rotina, com o cansaço, às vezes vai deixando de lado, vai se deixando de lado, e a gente falou da autoestima, e ela falou, depois que eu comecei a ter autoestima novamente, que eu comecei a alimentar, eu comecei a pôr na mesa para a família, e mudou tudo, e é esse ponto. E filho é exemplo, né? Ele gosta do exemplo, ele segue o exemplo. Ele naturaliza o que você faz sempre. Então, para se comunicar... Fala, eles falam também, né? Então, não se comunique com o seu filho só no momento de crise. Porque a gente tem essa mania também. Não, filho, vem cá que a gente precisa conversar, porque alguma coisa está errada. Se comunique no momento de celebração, no momento de alegria. Eu, por exemplo, vou contar uma particularidade. Eu odiava acordar cedo. Eu era de um mau humor de manhã. Eu acordo de mau humor porque não é uma escolha, é o organismo. E eu passei a levar o meu neto na escola. Então, eu passei a acordar às 6 horas da manhã para poder... E assim, virou um prazer. Eu transformei isso num prazer. Então, eu levo e eu gosto de buscar. Buscar nem sempre eu busco, mas é o momento que a gente tem para conversar. E a gente conversa. Como a escola dele é longe, a gente até conversa 12, 14, 15 minutos por dia na ida, depois... mais um tanto na volta. Ali eu sei como é que ele tá, o que ele pensa, que música ele gosta. A gente conversa sobre tudo nesse tempo. Luciana, mais 15 minutos de manhã indo para a escola? Sim, porque não é o tempo em quantidade, sim qualidade. Né? E eu acho que isso está faltando muito hoje em dia, né?
como eu trabalho com mães e tudo, eu percebo muito isso, que não está tendo comunicação saudável entre mães e filhos pequeninhos. As mães não têm paciência de explicar algo. Eu já vi também mães que ensinam xingamentos. Gente, eu fico assim, meu Deus. Então, assim, a comunicação tá aí também, né? Entre a mãe e o filho ali. Isso tá faltando muito, 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 muito. A gente meu primeiro presente para o meu primeiro neto, eu tenho 2, né? Meu primeiro presente pro meu primeiro neto foi um livro. Ele não tinha 2 meses de vida ainda. Os primeiros foram para a mãe, né? Sim, que é a saída de maternidade, aqueles presentes que vó dá mesmo. Mas para ele, meu primeiro presente foi um livro de banho. E ele tinha uma coleção, até pouco tempo, ele deu para a irmã, depois do livro de banho. E hoje o meu neto está com 10 anos, ele tem mais de 60 livros em casa. Ele leu todos? A maioria, eu acho que 95% ele leu. Agora ele está mais preguiçoso, porque ele chegou aos 10 anos, os amiguinhos não leem, mas a escola dele incentiva muito. E todas as vezes que ele tem que ler um livro, é para mim que ele corre. Isso para mim é um prazer, porque é exemplo. Mas ele sempre me viu com o livro na mão. Eu tinha uma biblioteca muito grande, eu me desfiz de muitos livros agora, recentemente, mas eu tinha uma biblioteca gigante em casa. Ele sempre viveu. Então, não tem como você falar para o seu filho ler se você não lê. Outra palavra-chave que você falou, que a comunicação não é só saber falar, é saber ouvir, né? Também. E aí, com crianças, às vezes a gente usa muito só falar, e a gente às vezes nem acaba ouvindo o que eles têm para falar pra gente também. E a gente aprende muito com as crianças. Vixe, uma coisa. Se coisa a gente ouve, que, a gente aprende. Que eu tô tentando, eu sempre, tudo na maternidade que eu aprendo, eu tento de aplicar. E aí uma coisa que dá muito certo é quando eu me pego às vezes fazendo esse errado, aí eu lembro e falo, não, peraí, vamos tentar fazer certo. Parar o que você tá fazendo, eu abaixo, fico no mesmo campo de visão, fala direitinho, pra mamãe entender o que você quer. Ele até para assim, tipo assim, fala, ela tá me dando atenção. Que idade que ele tá agora? 4 anos. Não. Vou fazer 5 mês que vem. E se sente valorizado. E aí, você tá criando uma pessoa que vai entender que ter atenção quando fala é legal. É legal. E aí já não vai ter aquele trauma de conversar. Olha, são pequenos detalhes. Que você vai fazendo com que a pessoa tenha essa vontade de conversar. Porque é automático, né? Sem querer julgar. Porque eu já fiz isso também, já me peguei fazendo. Às vezes eu tô respondendo a algum cliente, alguma coisa, tá? E o filho, mãe, oi. Nossa, que bonitinho, filho. E volta pro celular. Enfim. Só que essa é uma realidade. Isso aí não vai mudar. Isso não vai mudar. Só que às vezes você... vai piorar, né? Porque hoje, quando a mulher é empreendedora, voltando a falar, ela leva o trabalho para dentro de casa, quando não, o trabalho é dentro de casa. Então, mas tem que ter este momento de saber separar. Porque se você trabalhasse para outra pessoa, você não faria questão de ter este momento, o horário do almoço, o horário do jantar. Sim. Então, se você trabalhando para você, eu sei que às vezes tem que virar à noite para entregar uma encomenda. Eu sei disso. Não é diferente comigo, gente. Sim. A minha encomenda ela não é manual, mas ela é intelectual e eu tenho que entregar também. Domingo, normalmente eu trabalho dia de domingo. Não tenho aquela coisa do o domingo é sagrado. Mas eu consigo hoje colocar alguns horários, por exemplo, na hora do almoço lá em casa. E o meu povo de casa pode confirmar, o celular não vem para a mesa. Porque se ele vier, é a tendência que eu não veja o momento que eu faço isso. É automático. Ele não vem para a mesa na hora do almoço. Então, ele tem que ficar fora da mesa. Que seja meia hora, 40 minutos de almoço, porque a gente não fica 1 hora sentado no almoço, né? Ninguém fica, eu acredito eu, no dia a dia, né? Sim, não ser num domingo. Que seja meia hora, 40 minutos. É dedicado àquela conversa ali, no almoço. Sem a interferência do celular. Mas consciência, né? Já é você impor o limite e ter consciência já são 2 passos importantes. Porque às vezes, por mais que você esteja ali falando, então, quando você para, não, pera. Aí você, às vezes, você tá errando, mas aí depois você retoma e fala assim, não, peraí, eu tô errando aqui, vamos fazer de novo. Filho, fala de novo pra mamãe o que é que você falou. Agora, a mamãe agora tá ouvindo. E é isso, é ter o limite, ter a consciência de sempre buscar melhorar
para futuramente a comunicação dessa criança. Dessa pessoa adulta lá, a minha mãe me ensinou, né? E não é muito mais no subconsciente, você está dando informações para a mente, para o subconsciente daquela pessoa que ela pode falar, porque ela vai ter a atenção do outro. É isso, ela não esperar menos que isso, né? Porque a pessoa consiga dar a atenção que ela precisa para resolver as coisas, né? Tem mais alguma dúvida? Tem um comentário aqui. Ah, tem comentário? Adoro. Liliane, tô aqui de olho, estava ansiosa. E ela fala assim, exatamente, quando voltei a trabalhar, me cobrava muito aos finais de semana, queria compensar a semana que estava ausente. Talvez ela comentou no momento que a gente estava falando de quando eu fui trabalhar, e eu sentia culpa. A Cláudia Masson, a Claudinha. Admiro muito a Luciana, do Ateliê do Bebê. E realmente, em muita coisa, tive de me jogar e vencer o medo. Mas, como dizem, vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo. Só que assim, vai com medo mesmo, mas se prepara também, né? Não vai se jogar no abismo. O medo, eu falo medo, por que eu digo que o medo não acaba? O medo, ele é um sentimento que nos protege. Ele existe para a preservação da espécie, para que a gente não saia fazendo loucuras. Quando uma pessoa fala para mim assim, Lu, eu vou lá, eu falo, não tenho medo nenhum de falar em público, eu não tenho medo de nada. Aí eu falo, eu tenho medo de você. Se você não tem medo de nada, eu tenho medo de você. Né? Então, o medo é um sentimento que a gente deve respeitar. Eu falo, abraça teu medo, conversa com ele e diz, até aqui tá tudo bem, eu vou te desafiar sim, porque lá no fim da ponte tem um prêmio que eu vou buscar. Então, quando eu enfrento o medo e eu tenho ferramentas, conhecimento para enfrentar esse medo, aí sim, vai com medo mesmo. Agora, vai com medo porque não tenho medo de nada, eu tenho medo da pessoa. Olha que coisa. E a Cláudia do Ateliê do Bebê, eu tive um escritório no mesmo prédio onde é o Ateliê do Bebê. Eu tenho carinho por aquele prédio, tinha um escritório ali, foi muito bom. Era uma graça, né? E assim, a gente comentando aqui, veio assim na minha cabeça assim que para você dar sua opinião mesmo sobre hoje a gente vê como que a comunicação, principalmente assim na rede social, tá sem empatia. Por exemplo, um post que viraliza, por exemplo, aí as pessoas caem ali matando, destruindo por um erro de uma pessoa, por exemplo. Como que você vê isso? O que está acontecendo com a comunicação do ser humano? Na verdade, a gente tem vários filtros entre o que a gente pensa e o que a gente fala. Nós não somos bonzinhos o tempo todo, nós não somos boazinhas o tempo todo dentro da nossa cabeça. Então, quando nós falamos, eu tenho medo do julgamento do outro, é porque a gente julga. Uhum. Claro que a gente julga. Entra alguém assim, a gente olha e fala, nossa, mas que coragem, né? Pôr essa roupa. Nossa, mas veio de brilho numa quarta-feira. Pra que tudo isso? E esse batom? A gente pensa isso. E muitas vezes a sociedade, o viver, o conviver nos dá filtros que não deixam que a gente fale isso. O que eu percebo nas redes sociais, na internet, parece que esses filtros não existem. Né? Eu tenho uma postura de anonimato ou de eu posso tudo, em que as pessoas são maldosas muitas vezes. Elas colocam, todos nós temos o nosso lado bonzinho e o nosso lado não bonzinho. E as pessoas parecem que dão vida a esse lado, precisam expurgar, externar, né? E aí você vai chamar a pessoa... Eu já trabalhei com política. E durante um tempo eu respondia a redes sociais de políticos, vereadores, presidente da Câmara, prefeito, prefeitura. Não só em Barretos, inclusive, já trabalhei em Ribeirão com política, já trabalhei em São Paulo com política. E todas as vezes, assim, uma época era chamar aquela pessoa que fica criticando e xingando, chamar. E muitas vezes eu chamava aqui e outras vezes eu ligava ou eu ia na casa. Já aconteceu de eu ir na casa. E você olha um outro ser humano. Você não acredita que é o mesmo ser humano que estava ali digitando ofensas tão absurdas, é o mesmo ser humano que te atende de chinelo, bermuda, aquela cara boa, né, na casa dele. Então,
eu acredito que a gente tenha que fazer essa empatia, se colocar no lugar do outro. E eu tenho percebido que isso também tem acontecido mais. Mas nós, em relação ao meu perfil, eu postei e veio gente criticando, e veio gente... A gente tem que também desconsiderar os haters. Porque a maioria das críticas que eles fazem é muito mais em relação à vida deles do que ao que eu postei. Quando eu mesma, voltando ao exemplo, olho e falo, nossa, mas ela veio tão arrumada, muitas vezes é porque eu estou desarrumada. E aí eu me comparo com ela e falo assim, por que ela veio arrumada se eu estou desarrumada? Ela tinha que vir desarrumada para eu não me sentir mal. Muitas vezes as críticas têm muito mais a ver com a gente do que com o outro. É o fenômeno espelho mesmo. E tem aquela velha máxima, quando eu aponto o dedo para você, eu tenho outros virados para mim. É muito mais sobre mim. Se eu posto, ou se eu gravo o Reels, se eu gravo o Story e não me sinto bem, o que acontece? Qualquer um que dizer, olha, mas eu pronto, já né? desmonto e falo, nunca mais vai gravar. Agora, se eu tenho absoluta certeza que, independente do cabelo, da roupa, do jeito que eu falo, eu estou sendo útil para alguém, e alguém chega e fala, vai acontecer o que aconteceu, como eu contei. O menino vai falar, a palavra estava errada. Eu vou dizer, pois é, estava. Que coisa, né? Errei. Olha que legal. Errei. E tudo bem, alguém morreu? Eu não sou neurocirurgiã. Tudo bem. Errar uma palavra na rede social não vai atingir ninguém. Né? Eu vejo assim que parece que, não sei, se você que está há mais tempo, né, com comunicação, parece que as pessoas estão se comunicando de forma muito banal, talvez assim, sem, igual eu estava falando, né, sem empatia. Nunca se falou tanto em comunicação não violenta. Nunca se falou tanto em comunicação assertiva. Sim. Porque é a inteligência emocional que tipo está abalada. uma fase que veio, né? Um período, talvez. E quando a gente fala em comunicação não violenta, as pessoas falam assim, é violência, fala palavrão? Não, violência muitas vezes está muito mais no tom do que no que se diz. A forma que eu digo, ela é, às vezes, mais importante do que o conteúdo. Então, eu posso dizer, eu te amo, e a pessoa se sentir ofendida. Pela forma com que eu disse, no momento, contexto, tudo tem um peso e tudo comunica. O tom de voz comunica, o sorriso comunica, o olhar comunica, a forma que eu estou vestida comunica, tudo comunica. Eu vi isso esses dias, uma moça compartilhou, lá tinha as porcentagens de cada coisa que... Existem, aí tem a forma que você se veste comunica em tantas porcentagens, a forma que você fala em tantas porcentagens e tem. A forma que você comunica... O tom de voz é Tava essencial. um dos topos. Então, se eu chego para você e falo assim, posso levar a caneca embora? Você vira para mim e fala assim, não pode. Eu devolvo a caneca e eu já não consigo mais nem dar entrevista. Agora, você fala, posso levar a caneca embora? Você vira e fala assim, viu, Darcele, mais uma que quer levar a caneca embora. Essa caneca é tão sucesso. Que linda que é essa caneca, né? A gente precisa fazer outras. Em nenhum momento você me disse não, mas eu entendi que eu não vou poder levar a caneca embora. Vocês estão vendo, a gente precisa de alguém para patrocinar com caneca. Porque, olha, já tem todos os episódios, eles querem a caneca. Então, por favor, a gente precisa de caneca. Então, até o não, ele pode ser dito de outras maneiras, porque o não é encarado como violência. Eu chego na sua loja, eu chego no seu estúdio e eu pergunto alguma coisa, se tem ou se não tem, ainda mais eu, né, que eu sei que o meu tamanho não é toda a loja que tem. Eu contei esses dias, inclusive aí nos stories, uma história que aconteceu comigo. Eu chego e pergunto, eu queria uma blusinha, você olha para mim e fala assim, do seu tamanho eu não tenho. Além de ser muito violenta aquela comunicação, ela vai mexer com a minha autoestima, eu posso sair chorando, dependendo do dia. Dependendo do jeito que eu estiver, eu posso sair chorando do local. Então, até o não, ele tem que ser dito de uma maneira que eu pense no outro. Comunicação é sempre sobre o outro. Se for para pensar só em mim, eu não tenho. E o que eu vou falar? Não tenho.
Eu estou pensando em quem? Em mim. Mas como o não vai impactar a vida do outro? Como eu posso dizer o não para impactar positivamente a vida do outro, a vida da outra, e até torná-la uma cliente que vai voltar no meu estabelecimento quando eu tiver? Porque aí não adianta, depois de você me fazer chorar, você me ligar e falar, agora eu tenho. Eu falar, não quero. Aquele dia eu me senti humilhada, não vou. E normalmente o cliente não fala, né? Por isso a importância de estar estudando comunicação, como abordar o cliente. Até para dizer não. Até para dizer não, tem que saber. E aí, falando da comunicação, tem alguma mensagem que você podia passar aí para essas mães dessa importância da comunicação? Aí, tanto relacionada com a maternidade, quanto a uma mãe que está empreendendo. O ideal é pensar sempre que o personagem não sou eu. O personagem da comunicação não é o meu medo, a minha vergonha, a minha falha. Isso não são personagens principais, não são protagonistas. Eu acredito que não sejam nem figurantes da comunicação. O personagem da comunicação é a conexão com o outro. Então, se eu quero entregar uma comunicação, entregar uma mensagem, como a gente aprendeu na escola, lembra? Emissor, mensagem, receptor. Eu tenho que pensar no receptor. Quem é meu público? Quem é a outra pessoa? Você deu um exemplo. Eu fui falar com o meu filho, eu me abaixei e fiquei no mesmo nível para olhar nos olhos dele. Isso é pensar no outro. Eu vou falar com o meu cliente, eu tenho que pensar quem é essa cliente, que idade que ela tem, como que ela vive, o que ela faz, para depois estabelecer uma conexão. Isso é na vida. Isso é o tempo todo a gente pensar. Como é que essa outra pessoa quer receber? Vou dar um exemplo. Eu vou para o Story para vender um celular, não sei, um curso de oratória, vamos fazer porque é minha praia. Se eu, Luciana, for para um store, pegar lá e falar assim, oi, eu sou a Luciana, eu sou jornalista, eu estudei muito, eu tenho muitos anos de experiência, eu dou curso de oratória há muito tempo, eu adoro, eu isso, eu aquilo. Gente, o dedinho já correu antes do jornalista. A pessoa não vai assistir. Porque eu não estou me conectando, eu estou falando de mim. Eucentrismo. Agora, se eu vou de novo, fazer o story, primeira dica, olhe para a câmera e não para você. Ai, meu Deus. A gente olha para a gente e fica conversando com a gente. Não é monólogo. Olhe onde é a câmera do seu... Tem gente que nem sabe onde é a câmera do seu celular, a frontal, né? Olhe para a câmera do seu celular, que teu público está lá. Eu olho para a câmera do meu celular e digo assim, você tem medo de falar em público? Olha lá, vou ali olhar. Você tem medo de falar em público? Você sabia que muita gente tem, mas muita gente ter medo não resolve o seu problema. Só que eu sei como resolver seu problema. Sabe por quê? Eu sou a Luciana, sou jornalista e tenho um curso de oratória que funciona. Melhorou? Você acha que a pessoa que tem medo de falar em público não vai parar e ouvir? Sim. E eu tô falando com o meu público. Tem gente que não vai ouvir, porque não é meu público. Porque não é o momento daquela pessoa ouvir. Uma outra coisa que a gente quer muito nas redes sociais é ser amado por todos. Eu não vou ser amada por todos, amada. Não, eu tenho que buscar o público que vai comprar, que vai se conectar, que vai gostar de mim. E nem todo mundo vai gostar de mim. E tá tudo bem. Rede social não é lugar para procurar amor. Não é lugar para procurar ser amada. É lugar para se comunicar. Sim. Pode ser consequência disso ou não o amor. Mas o que eu tenho que buscar é a comunicação e a conexão. Ai, que linda! Palmas! Aí você já falou aproveitando o gancho, já que você falou do seu curso. Eu já vim de peixe, que eu não sou boba nem nada. Mas você pode falar o quanto o seu curso mudou a vida de alguém, se você quiser falar, um exemplo pode. De alguém. Eu tenho tido uma vontade muito grande que eu quero transformar em fato, em realidade, de montar cursos para mulheres, especificamente. Ao longo desses 20 anos, a taxa de participação das mulheres cresceu absurdamente. O último curso que eu fiz agora foi em junho. E foi o primeiro em que eu tive mais mulheres do que homens. Então, eu quero falar muito com mulheres. Eu tenho uma turma aberta agora. Inclusive, eu tenho uma pessoa aqui nessa mesa que já me procurou e que vai ainda se matricular para essa turma. São turmas pequenas, são turmas de 12 pessoas. Sim. Eu não abro mais que 12 vagas, porque... E é por isso que ela está fugindo, tem a parte prática.
Eu tenho uma pessoa que já me falou assim, vai ter um podcast com a Lu, tô doida pra fazer curso com ela. Ela já me procurou. Então, eu gostaria muito de formar turmas para mulheres. Por enquanto, elas são mistas. O primeiro, eu já não tenho mais as 12, eu já tenho só 5 vagas agora. Ai, meu Deus. E o primeiro a se matricular foi um homem. Então, eu não posso ainda desprezar os homens, mas eu quero abrir turmas especiais para mulheres. Mas eu tenho uma turma em formação, viu, gente? Tá que em acontece agora na última semana de julho. Depois eu quero oferecer outra em novembro, aí eu encerro esse em turma. Você falou julho? Em julho, em outubro, desculpa. Deu bug aqui. Então, a última semana de outubro vai ter uma turma de oratória. Eu ainda tenho hoje 5 vagas, né? Não sei quando as pessoas estão assistindo o programa. Em novembro eu quero ter outra turma e aí eu encerro essa temporada 2023 dos cursos presenciais em turma. Eu tenho também uma modalidade que é a mentoria, que aí é individual. Luciana, eu não consigo porque eu estudo à noite, eu trabalho de dia, então você vai me atender e eu preciso apresentar um TCC. Eu preciso fazer um pitch de negócios. Eu quero resolver meu problema de vez. Eu estou numa oportunidade de ser promovido ou eu quero empreender, eu preciso resolver de vez. Eu faço atendimento individual, que é a mentoria. E aí a gente vai encaixando horários. Eu já dei aula até meia-noite, gente. Já dei aula de 6 horas da manhã é meio padrão. Tem gente que ama a aula. Tudo bem, vamos lá, 6 horas da manhã, não tem problema. Então, essa é a mentoria. E tenho também o curso online. Ele é um pouco diferente, está na Hotmart, inclusive, está hospedado na Hotmart. Ele é um pouco diferente, porque eu não estou lá presencialmente. São vídeos gravados? São aulas gravadas, curtinhas, fáceis de assistir. Aqui é maior, tem 10 minutos, tudo é 6, 8 minutos. E aí é você com você, porque tem que fazer os exercícios. Tem a parte prática, que é importante. Então, tem algumas aulas que eu falo, só vá para a próxima se você fizer e gravar o teu exercício. E eu ensino o que eu acredito que seja precioso na aula online, na aula presencial, na mentoria, que é você aprender a se avaliar. Sem julgamento interno. E sim, não é o que eu estava sentindo, o meu cabelo, como eu estou gordo. Não é isso. É sim, a minha comunicação chegou. Eu fiquei nervosa. Onde eu demonstrei que eu fiquei nervosa? As mãos estão adequadas? A fala está adequada? Como é que está a expressão facial? Então, eu ensino. Isso é para o resto da vida. Você sempre vai saber se avaliar. Vai chegar uma hora que vai ser meio que até automático. Quanto mais você fizer, você vai entender onde você errou. Isso eu falo que assim, é o que há de mais precioso no curso. É você entender que você está num processo e que esse processo, a cada vez que você fala, ele vai ficando melhor, mais fácil de encarar. E mesmo que eu sinta medo, e eu, Luciana, toda vez que sou colocada num desafio novo, uma palestra nova, com um tema que eu ainda não dei, estou indo amanhã para São Paulo. E vou dar um tema que eu ainda não dei lá, que é assédio sexual. Como reagir, como combater, porque eu vou dar esse curso, um treinamento para líderes de um evento que vai ter esse final de semana chamado Koala. É um evento de música maravilhoso, gigante no Memorial da América Latina. Vocês acham que eu não estou com medo? Vocês acham que eu não estou tremendo? Qual é a minha ferramenta para enfrentar o medo? Amanhã eu vou passar o dia revisando tudo que eu já estudei até aqui. Por quê? Porque eu já penso assim, poxa, um evento como o Koala, que é um evento gigantesco que acontece no Memorial da América Latina, feito pela Diverte, me contratou para dar uma palestra lá, é porque, eu estou podendo. É o primeiro passo para eu me acalmar. Se eles me contrataram, é porque eles confiam em mim. Então, eu tenho que confiar em mim. É o mínimo. Segundo, eu tenho que falar sobre o que eu entendo. Vamos estudar, vamos revisar. Terceiro, eu vou dar esse curso lá e eu vou estar ótima no segundo. E aí eu já vou poder vender para outras empresas. Olha aí mais uma fonte de renda. Aí eu me acalmo. Entendeu? Isso aí. Vai pegando a dica. Vai pegando a dica.
Ai, mas... E, ó, para quem tiver curiosidade de como é o curso de oratória, a Lu, nós já deixamos o arroba dela no nosso Instagram. Quem não eu participa... adoro falar isso. Tá lá no link da bio. Para quem não Eu nos vi as segue... blogueiras falando isso, eu achava tão lindo. Para quem não nos segue no Instagram, já passa a seguir lá, podcast Café com Mãe. Por lá você vai encontrar a Lu, que já compartilhamos bastante coisa. Tem um post até que saiu quentinho ali, que tá falando sobre a comunicação. Pode chamar ela, que ela tira todas as dúvidas. E aguardo que a gente tem muita coisa boa para vir. Responde. Responde. E eu demoro, assim, porque eu escrevo. Eu gosto de escrever, né? Então eu gosto de E é você escrever. mesmo? E sou eu. Ai, que A legal. melhor Sou eu coisa pra tiver dúvida é ela mesma que vai estar Sou tirando. eu mesmo. Todos os telefones. Por enquanto, sim. Eu ainda não tenho essa equipe. Ainda não delegou. E eu não gostaria de perder isso. Então, às vezes, eu porque- demoro para responder, porque sou eu mesmo. Você vê que eu mando, às vezes, à noite, né? Mando mensagem à noite, mando Isso é mensagem. importante, né? A gente saber que tá conversando com você. Eu fiquei meio na dúvida, gente, será que é ela? Ou será que é um assistente, alguma coisa assim? Não, sou eu mesmo. Porque muda a percepção da gente. Sim. Ah, mas que bom, gostei do nosso papo hoje. Muito obrigado pelo Eu que dividir o agradeço, seu eu nem conhecimento, a sua experiência. E se não me manda embora, eu fico. Gente. Tem muita Aqui coisa, com a né? gente. Sobre Tem comunicação. É a minha praia, eu adoro, e eu sou apaixonada, e eu ainda vejo... Sabe Sócrates, aquele lá, 2.500 anos atrás, né, quase 500 anos antes de Cristo, ele dizia, né, tudo que sei é que nada sei. Mas quanto mais a gente estuda, mais a gente tem fome e sede de estudar. Então, a minha área é uma área que eu não paro de estudar nunca, a comunicação. E Sócrates, o mesmo, também dizia, fala para que eu te veja. E quantas vezes a gente sai de um evento, de uma reunião, ou tem mesmo as redes sociais e fica frustrada, porque parece que ninguém enxerga a gente. Será que é você que não está sabendo se posicionar e falar? É verdade. Então, o Sócrates estava certo, 2.500 anos Olha atrás. só, hein? Fala para que eu te vejo. Quando as pessoas falam, elas são enxergadas. Eu preciso concordar, eu não preciso concordar com tudo que os outros falam, mas eu preciso respeitar. Porque ele foi lá e falou, ela foi lá e falou. Verdade. Isso aí, né? Muito obrigada que pelas agradeço. informações. E a gente já deixou claro. Tem dúvida, pode chamar ela, que eu tenho certeza que ela vai com todo carinho respondendo. Responde. E se você não é inscrito no nosso canal, mesmo, já se gente. inscreve, deixa seu joinha Deixa o aqui, joinha. ativa a notificação e compartilha aí com todas as mamães para chegar ao máximo de pessoas que são conteúdos informativos, que agrega muito valor para essa maternidade, né? Ser cada vez mais leve. Porque né? já é difícil, então a gente está tentando deixar o mais leve possível. Então, a gente se vê na semana que próxima vem. semana com um assunto aí para as mamães de adolescentes. Adolescentes. Fica aí, já marca na agenda. Quarta-feira, 19h30, ao vivo. A gente tá aqui com vocês, viu? Muito obrigada. Obrigada. E Obrigada. Obrigada. Até Obrigada semana quem assistiu. até semana que vem. Tchau.